Amados, sejam bem-vindos ao Jardim de Deus. Hoje estaremos falando sobre o 16º milagre de Jesus. E é muito bom estarmos juntos. Deixe-me orar por você. Senhor, quero te rogar por isso que está vendo e ouvindo este vídeo. Que a tua graça resplandeça sobre ele. Que tu esteja envolvendo não apenas eles, Senhor, como também toda a sua família. E a tua bênção, eu te rogo, nas suas vidas, nos seus lares. Esta é minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Como é bom estarmos juntos. Como é bom podermos aprender um pouquinho mais da palavra. Hoje eu trago uma outra palavrinha nova para você. Esse milagre que nós vamos ver agora, que é o 16º milagre de Jesus, eu tenho certeza que nós vamos aprender algo importante, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. E eu queria que você abrisse então sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas. Nós vamos começar lá no capítulo 8, né? Porque este milagre, ele está nos 3 livros, né? Ou seja, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, claro, porque dão a mesma sinopse sobre o assunto. E é claro que nós estaremos lendo e falando e refletindo um pouquinho sobre isso. Então vamos ler aquilo que eu falei para você. Toda vez que você for ver um vídeo intitulado Milagre de Deus, tenha sempre a sua Bíblia do seu lado, para você poder acompanhar junto conosco. Então vamos ler a partir do versículo de número 42 de Lucas 8. Diz assim então a palavra do amado. Lucas 8, a partir do versículo 41. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque ele tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Amém? Aí dá prosseguimento agora a respeito da palavra de Jairo, do diálogo de Jairo com Jesus. Diz assim, verso 49. E estando Jesus ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e ela será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, e também ao pai e à mãe da menina. Prestem atenção agora no verso 54, 55, 56. Olha que coisa fantástica. Jesus, pondo-os para fora, aqueles que estavam rindo dele, pegou a menina pela mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados. Porém, ele lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido ou ocorrido. Que Deus acrescente a sua palavra ao nosso coração. Queridos, é interessante, né? Interessante. Um homem, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, com um problema muito difícil na sua vida. Problema esse que estava tirando a sua paz, a sua concentração. E ele chegou até Jesus e falou: Senhor, vem até a minha casa. A minha filha, ela tem 12 anos. Ela está quase morrendo. E Jesus então se dirigiu junto com Jairo até a casa dele. Mas no meio do caminho, quando ele estava se locomovendo para a casa de Jairo, Jesus teve que parar um pouco, porque algo tremendo aconteceu. Ele efetuou um milagre, milagre esse que nós vimos no vídeo passado. Mas Jairo então ali ficou parado, aguardando. Eu posso imaginar a angústia do coração daquele pai. Quando Jesus Cristo parou naquele momento para atender aquela pessoa que ali estava, mas era uma pessoa que estava precisando dele. E Jairo ali então, com o coração sofrendo, ele parou quando de repente chegou alguém e disse: olha, não incomode mais o mestre, a sua filha está morta. Imagine a sensação daquele homem. A sua esperança poderia ter terminado aí. A sua esperança poderia ter acabado. Ele não teria como mais prosseguir até o seu lar com Jesus, porque o seu coração começou a sofrer mais ainda. Agora não era mais uma doença, agora já era a morte. A morte bateu na sua porta.
A morte bateu na sua casa. Mas Jesus, ao ouvir isso, olha o que ele disse para Jairo. Preste atenção que eu vou ler de novo, querido. Jesus, porém, ouvindo, verso 50, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e ela será salva. Olha o que Jesus falou. Crê somente. E quando lá chegou, as pessoas riam de Jesus porque ele falou: ela não está morta, ela dorme. As pessoas não acreditavam em Jesus. Jesus mandou que todos eles saíssem, pegou Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, e chegou sobre a menina e falou: menina, a ti te digo, levanta-te. A menina se levantou. Olha que milagre maravilhoso. Mais uma vez Jesus demonstrando o seu poder, dizendo que ele é Deus. Ele é um Deus de milagre, ele é um Deus de salvação, ele é um Deus que nós podemos confiar na sua palavra. Quando ele disse a Jairo: não temas, é para não temer. Hoje ele está falando para você, está falando para mim: não temas. Mas pastor, qual é a palavrinha de hoje? Ah, amados, a palavrinha de hoje chama-se resiliência. Resiliência. Às vezes você está perguntando: pastor, o que é resiliência? Deixa-me te dar um exemplo natural. Quando você pega um elástico, você estica o elástico. Você estica o máximo que você pode, aquele elástico. Quando você deixa de esticá-lo, o que acontece com o elástico? Ele volta à sua posição normal. Normal. Isso é resiliência, né? Isso é resiliência. Aí você pergunta: mas pastor, e para nós? O que isso significa? Querido, resiliência para mim, né? Deixa-me falar para você algo importante. Resiliência para mim é aquele momento em que nós temos a capacidade de passarmos por uma situação de crise como essa que nós estamos vivendo, e aprender com ela, ter a nossa mente flexível, ter a certeza que o nosso pensamento, ele continua sendo otimista, com todas essas coisas que estão acontecendo, e que nós possamos ter então essa mente otimista, com as nossas metas claras, com a certeza que tudo isso irá passar, tudo vai passar. Ou seja, resiliência é voltar ao normal. Deixa-me falar algo para você. Aqueles que trabalham com comportamento humano, eles dizem que esse termo resiliência, ele se aplica às pessoas que têm a capacidade de dar a volta por cima. De dar a volta por cima. Ser resiliente, então, é ter a capacidade de voltar a fazer aquilo que havia sido perdido. Ou seja, a vida nos mostra várias circunstâncias em que nós precisamos ser resilientes. Talvez você tenha passado por alguns problemas que a vida oferece a cada um de nós. Afinal de contas, ela nos proporciona momentos difíceis. A vida em si, ela nos dá exemplos, tanto na Bíblia como na história. E são esses exemplos que nos dão força, porque ela nos proporciona muitas surpresas, porque nem todos esses momentos difíceis, eles são agradáveis para mim, ou são agradáveis para você. Portanto, quem nunca passou por um momento de dificuldade? Quem nunca passou por um momento de doença repentina? Esse momento que nós estamos vivendo, quem nunca passou aí pela perda de emprego? Quem nunca passou aí pela perda de um negócio? Quem nunca passou aí pela morte de alguém ou de algum ente querido seu, por causa desse coronavírus, por causa desse Covid-19? Então há muitas coisas que estão próximas de nós, que muitas vezes requer a nossa resiliência, ou seja, requer a nossa força de vontade, ou que a nossa vida volte à normalidade novamente. Então nós precisamos fazer com que a nossa vida volte novamente à normalidade. Eu gosto muito quando a palavra de Deus nos diz, eu vou pedir até a você agora, para abrir sua Bíblia aí, lá em Romanos, no capítulo 12, verso 12, eu queria ler com você, rapidamente. Olha que coisa importante. Romanos 12, 12. Diz assim a palavra do amado. Você já abriu? Eu já abri a minha aqui. Então, Romanos 12, 12 diz o seguinte. Deixe-me colocar aqui o óculos.
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Queridos, veja só, ser resiliente ou persistente consiste num desafio muito grande, é um desafio constante para qualquer um, seja ele cristão ou não cristão, é um desafio. E Paulo aqui nos dá algumas regrinhas para nós educarmos a nossa resiliência. Se você se sente fraco, se você acha que não vai conseguir chegar até o final, se você acha que suas forças estão acabando, preste atenção naquilo que Paulo diz aqui. Olha só, ele começa dizendo o seguinte: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. A luta e o fracasso, querido, querida, não é o fim. A luta e o fracasso não é o fim. Eles são apenas o começo de uma nova etapa. Porque com Jesus nós somos mais do que vencedores, oh glória! Coloque isso no seu coração. Então temos que nos alegrar na esperança, é saber que tudo isso vai passar. É saber que nós temos um Jesus que ele diz: olha, eu venci o mundo por vocês, e como eu venci o mundo, eu sou vencedor junto com vocês. Então é para você. Seja então alegre na esperança. Que o Senhor abençoe a sua vida. Saiba que ainda não é o fim, que tudo começa. Olha o início da sua resiliência aí. Mas deixe-me falar mais um pouquinho. Jairo, ele precisou se alegrar na esperança. Mesmo quando Jesus Cristo parou e ele ouviu que a sua filha estava ali à morte, ele foi até Jesus, se ajoelhou, adorou o Senhor e pediu ao Senhor para ir. Olha a esperança que ele possuía. Ele estava alegre porque Jesus estava presente. Onde Jesus está, a alegria. Não falei para vocês uma vez nos vídeos anteriores? Preste atenção, querido, preste atenção, querida. Jairo se prostrou perante o Senhor, adorando-o, embora o seu coração estivesse triste, embora o seu coração estivesse sofrendo. Mas ele sabia que ainda não era o fim. Ele sabia que não era o fim. E Jesus falou: vamos até a sua casa. Uma outra coisa que eu vejo aqui no versículo que nós lemos, olha só. Sede pacientes na tribulação. Jairo estava passando por um momento difícil na vida dele, não estava? A ele, Jesus ainda deu uma paradinha para poder atender a uma mulher que necessitava de um milagre também. Olha a paciência que Jairo teve naquele momento, que estar com ele, aquela paciência. A Bíblia fala que a paciência é um segredo para quem quer vencer, porque os obstáculos, eles estão aí. Deixe-me te contar uma experiência pessoal. Permita-me usar essa experiência pessoal, por favor. Em 2001, eu já falei isso aí em alguns vídeos anteriores, eu passei por um momento muito difícil. Eu sofri um acidente de carro. Fiquei 8 dias inconsciente no hospital. E quando eu recuperei a consciência, eu comecei a gritar, a falar, chamar minha esposa: Cida, 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 Cida. E minha esposa então não estava ali. Mas eu não conseguia me mexer. Eu olhei assim para os lados, eu vi muita claridade, muitos vidros. E eu falei: gente, eu acho que eu morri, estou no céu. Não, estou no céu não. Eu devo estar no hospital. Eu sofri um acidente de carro. E de repente a enfermeira chega. Eu pergunto a ela: onde eu estou? E a enfermeira falou: pastor, o senhor está no CTI do hospital São João Batista. O senhor sofreu um acidente de carro. Eu falei: ah, tá. Mas me diz por que eu não posso me mexer? E a enfermeira falou: olha, o senhor não pode se mexer porque os seus braços e as suas pernas estão amarradas, porque o senhor estava se mexendo muito, estava retirando aí os tubos de sangue, estava retirando o soro, estava retirando tudo. Aí eu falei para ela: então a senhora pode me soltar? E ela disse: só um instante que eu vou chamar o médico. Naquele momento, querido, querida, preste atenção, naquele momento eu fechei os olhos, falei assim: Senhor, por favor, me dá paciência para passar por tudo isso. Meu coração acalmou a partir daquele momento. Eu fiquei paciente durante os 30 dias que fiquei internado no hospital. Depois levei um tempo enorme em casa, numa cama de hospital em casa, fazendo
fisioterapia em casa, numa cadeira de roda durante 1 ano e 9 meses, andando de moletas depois durante mais 1 ano, e Deus me deu uma paciência tremenda, paciência na tribulação, que você possa estar paciente em todo esse momento que você está passando aí. Lembre-se do exemplo de Jó? Lembra do exemplo de Jó? Tiago no capítulo 5, deixe-me ler para você também, Tiago no capítulo 5, o verso 11. Olha que coisa fantástica Tiago fala a respeito de Jó. Tiago, capítulo 5, versículo de número 11. Olha aqui, vou ler para você. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Olha, temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha, amados, que coisa maravilhosa. Jó nos é um exemplo de paciência. Que você possa ter paciência neste momento que estamos vivendo. Que você possa ter paciência na sua tribulação. Mas deixe-me terminar a minha palavra completando o versículo que nós lemos, onde diz assim: perseverai na oração. Perseverar é não desistir nunca. Olha só, perseverar é não desistir nunca. Jesus disse a Jairo: não desista. Olha só, não foi isso? Não desista. Continue crendo. Crê somente e ela será salva. Crê somente. Olha a oração. A oração nos dá força através da nossa fé para buscarmos a presença de Deus. Quando eu olho lá para 1 Samuel, no capítulo 1, o verso 11, quando fala a respeito de Ana, quando Ana estava orando porque ela não poderia ter filhos, e ela orou, ela derramou a sua alma perante o Senhor a atendeu. Ah, queridos, persevere na oração, nunca desista, continue crendo, continue orando, e você vai dar a volta por cima. Nós iremos dar a volta por cima, porque o que persiste na comunhão com o Senhor e no seu serviço, sempre dá a volta por cima. Nós somos resilientes. Prestem atenção de novo nessa palavrinha. Nós somos resilientes, ou seja, tudo volta ao normal. Quero concluir lendo para você Hebreus, no capítulo 10, o versículo de número 39. Hebreus 10, 39. Por favor, abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Já estou encerrando. Hebreus 10, 39. Diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vou ler de novo, amado. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, ou seja, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e somos salvos. Que Deus abençoe você, que a graça do Senhor te acompanhe a cada dia e você saiba que existe um Deus que nos dá essa capacidade de resiliência, de resistirmos para que tudo volte novamente ao normal, como o elástico, que é uma força tremenda sobre ele, mas quando essa força passa, ele volta à normalidade. Por isso, amado, querido, querida, seja resiliente, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família e creia que Deus é capaz de fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.